pessoal do primeiro ano, evidentemente, sabe, conhece e fica no ar para quem vem de fora, né? Primeiro, porque na disciplina do primeiro ano, Fundamentos Teóricos e Metodológicos, a gente vai trabalhando, né, os fundamentos da geografia em associação com a história de como ela se desenvolveu como ciência. E o Humboldt é considerado um dos fundadores da geografia moderna. Não que não houvesse um conhecimento geográfico anterior, mas ele era disperso, né, não estava sistematizado. Muito do que se chamava de geografia mais tarde, né, nem foi reconhecido como temário de ciência geográfica. Né, e outras coisas que não tinham o nome de geografia, né, tinham outra ou eram enquadrados em outra denominação, acabaram sendo colocadas dentro do temário da geografia. Então, o século XIX vai ser importante não só do ponto de vista da geografia, no sentido de consolidá-la como uma ciência reconhecida, né, no âmbito acadêmico, mas de outras ciências também. E é um momento em que a separação e a divisão do trabalho científico se consolida ao longo do século XIX. Então, é o momento em que a divisão, né, do trabalho científico proposta por Comte, não foi ele que inventou, já era um movimento, né, que vinha se desenhando no sentido da consolidação dos conhecimentos e que o Comte simplesmente, né, conseguiu, vamos dizer assim, traduzir, revelar isso e dizer, olha, as ciências vão se especializar e vão crescer em termos de produção de conhecimento à medida em que elas se especializarem. E aí há um sentido histórico contextual para isso, né? É o momento em que o capitalismo se desenvolve plenamente com a Revolução Industrial que foi no final do século XIX e que a ciência, então, passa a ser um braço efetivo, né, da necessidade dessa expansão. Né? O século XIX é o século em que, na Europa, as grandes potências vão disputar a hegemonia da liderança capitalista. Por isso mesmo, vão, por exemplo, realizar inúmeras expedições à África, vão cortar a África de norte a sul, de leste a oeste ao longo do século XIX, não mais com características só daquelas expedições descritivas, mas com caráter científico, no sentido de levantar a informação, sistematizar e produzir um conhecimento sobre ela. Isso não quer dizer que todos os expedicionários ou os exploradores, né, fossem fazer as expedições meramente com o interesse do aparelho de Estado, da Inglaterra, de Portugal, da Holanda, da França, etc. Né? Mas é evidente que essas explorações eram financiadas por quem? Tá? Era muito caro financiar isso. Vocês vejam que ele torrou a herança da mãe dele, que era aristocrata, fazendo essa viagem. Então, para financiar as inúmeras viagens que foram feitas ao longo do século XIX na África e na América, né, era preciso ter um poder econômico e político significativo. Né? E quem tinha esse poder político eram os Estados nacionais europeus. E econômico eram os Estados e a burguesia nascente, que financiava boa parte das sociedades geográficas que existiram naquele período. Né? Então, é claro que a expedição do Humboldt na América foi uma situação ímpar, porque ele financiou a própria expedição, né? Mas vocês viram que ele precisou da concessão do rei da Espanha para poder penetrar no território das colônias hispânicas. Não, por isso mesmo, não entrou no Brasil, né? Não fez a expedição no Brasil. Quem vai fazer depois dele é o Saint-Hilaire, que vai entrar muitas vezes, né? Vai desenvolver as expedições no Brasil. Então, pelo caráter de sistematização que o Humboldt faz de todo o trabalho expedicionário e pelo fato de que esse ano se comemora, não sei se comemora a morte, acho que não se comemora, né? Mas esse ano são 150 anos da sua morte e como ele é um cientista que é muito reconhecido. Quando a gente começou a fazer as pesquisas, nós mesmos fomos ficando surpreendidos com a quantidade de institutos, de universidades, de produção que tem sobre o Alexander von Humboldt. Né? Então, nós escolhemos
pesquisar e estudar, até porque nos próprios livros de história do pensamento geográfico, a história dele, a contribuição dele, às vezes é muito pequena, né? O que é retratado é muito pequeno, e a gente achou que valeria, então, a pena resgatar, né, essa contribuição, né, e poder transformar isso numa exposição, articulando dois interesses, né? Um que era o de fazer com que os alunos já no primeiro ano pudessem ficar sensibilizados já para uma pesquisa acadêmica. É claro que foi uma pesquisa diferenciada, que requereu deles uma síntese, etc., mas eles aprenderam a ir atrás da bibliografia, fizeram tradução de texto em francês, tradução de texto em espanhol. Então, o interesse foi muito mais motivá-los e sensibilizá-los para a pesquisa, né? Esse era o objetivo maior, mas, ao mesmo tempo, como a gente estava muito feliz que reabriu o primeiro ano de geografia, né, a gente queria associar essa pesquisa com a possibilidade de torná-la visível e tornar o curso de geografia visível na fundação e fora dela, né? Então, por isso, em vez de fazer um trabalho escrito nos moldes que a gente está tradicionalmente, a gente costuma pedir, a gente bolou a ideia da exposição, que era uma forma de dar visibilidade para o curso também, né? Por isso que a exposição vai ficar aqui e depois daqui ela vai ser colocada fora, né? Uma maneira que a gente encontrou de expor aí o trabalho dos alunos e o próprio curso, né? Para transformar o curso em algo visível, né? É incrível, mas assim, pode parecer uma bobagem, mas o que veio de professor falar, nossa, que legal, aprendi uma porção de coisas, nem sabia que é geografia. Eu falei, olha, tá vendo, se dentro da instituição que a gente trabalha, né, o que o nosso curso produz acaba não sendo conhecido, né, e tirar fora, né? Então, assim, eu acho que a etapa, com certeza, da sensibilização da pesquisa, vocês viram pela apresentação deles, eu acho que a gente conseguiu, né? Acho que motivar os alunos, sensibilizá-los para a importância do conhecimento, da pesquisa, eu acho que a gente conseguiu. Eu espero que a outra parte, que é poder dar visibilidade para o curso, mostrar que o conhecimento geográfico tem uma importância significativa, espero que a gente consiga também, né? Aí não está só nas nossas mãos. A ideia agora é, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou quiser fazer algum comentário, muitas das coisas que eles pesquisaram não estão na exposição, porque seria impossível colocar qualquer coisa. Tem muita coisa que o André, acho que a Gisele, pesquisaram sobre as obras do Humboldt, que nós tivemos que reduzir bastante lá para poder caber nas lâminas, da fauna. Então, assim, se tiver alguma... Lógico que a gente não sabe tudo, é evidente, né? Nem poderíamos, tá? Mas se tiver alguma coisa que vocês queiram comentar, não se trata de um ping-pong, era muito mais no sentido deles poderem mostrar o conhecimento que eles adquiriram hoje, né? O que é que eles aprenderam com essa exposição, tá? Então,